vendas para acontecer é um processo que tem que ser estruturado, tem que ser controlado de forma rígida, tem que ter métricas para poder acompanhar Uhum. e tem que ter alguém que gosta de ficar lá olhando o detalhe todos os dias e pegando no pé se não tá legal. Sejam todos bem-vindos, aqui é Rafael Lassance, mentor e sócio do Sales Club, e aqui a gente está com mais uma edição dos Donos das Vendas, o podcast do Sales Club, onde a gente recebe empresários para conversar sobre o grande desafio que é vender mais, estruturar áreas comerciais e suportar os desafios de uma operação comercial. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, né, o Alexandre Casanova, da Listenex. Ele vai contar um pouco sobre ele. É um empresário que já tem o negócio há algum tempo, já passou por grandes desafios, a gente já, né, ajudou ele a estruturar um pouco a área comercial, mas eu quero que você se apresente, conte um pouco de você. Vamos começar com o CPF. Vamos começar aqui com o CPF, falando um pouco sobre, cara, seu passado ou da onde começou a sua jornada empreendedora. Você, como eu, sei porque a gente já se conhece, já de outros carnavais. Você gosta de música e o teu negócio tem uma relação com música. Isso foi algum catalisador ali, você como músico, né, que a gente até já tocou junto, para ir enveredar aí com um negócio que tinha isso como relação ali com a música? Ou conta um pouco pra gente como é que foi esse começo dessa história. Show. Então, legal. Primeiro, agradecer a participação aí, a oportunidade de estar aqui com você. E espero que um pouco da minha trajetória sirva para inspirar outros empreendedores, outros empresários, né? Uhum. Nessa jornada tão difícil e Sim. desafiadora que é escalar e crescer um negócio. E espero ser bastante útil para essa turma. Bora. Falando um pouco sobre. Eu falo demais, tá? Então, Tranquilo, relaxa, vambora. somos dois. Então a gente vai fazer um podcast umas 3 horas de duração, mais ou menos, né? Bom, eu sempre tive uma conexão com música, né? Isso veio lá de trás, desde criança, assim, é uma família que ninguém era exatamente músico, mas todo mundo envolvido de alguma maneira, né? Minha avó queria tocar violão, tentou ali numa época que não era tão aceito pelas Uhum. mulheres que se tocasse violão, né? E aí ela acabou deixando o violão dela de herança pra mim, e esse violão ele serviu pra um determinado momento da minha vida que assim, putz, eu vou enveredar pra esse caminho de música. Meu avô foi radioamador e era amante de música clássica, me ensinou muita coisa de Legal. música clássica desde moleque. Meu pai, mais pra veia do rock e tal. Então eu cresci nesse meio de música, transmissor de rádio e tal. E aí, trabalhei em estúdio, tive banda, toquei em barzinho, assim, fui muito nesse caminho de música. E eu sempre fui um cara muito, muito sensível musicalmente, assim, de prestar atenção nesse tipo de Uhum. coisa. Então eu sempre olhava os negócios, pô, que música ruim, a gente entra no lugar, a música tá Uhum. desagradável, isso incomoda as pessoas, e só que nem todo mundo percebe exatamente que é aquilo que tá incomodando. Eu já era o chatão que prestava atenção e criticava muito isso, Legal. né? E desde aquela época eu falei assim, poxa, alguém tinha que ajudar esses caras a criar alguma coisa para ajudar nas músicas. Tem uma história que eu conto toda vez que a academia que eu treinava, que tocava de tarde, quero descansar durante o treino. Em um determinado momento da minha história ali, meados de 2022 ali, eu comecei a pensar em empreender. Eu não estava satisfeito com as empresas que eu tinha trabalhado, olhava para o mercado e falava assim, cara, nenhuma empresa aqui é do jeito que eu queria que fosse. Eu falei, por que não criar o meu próprio negócio? E daí eu Uhum. aproveitei essa ideia de ser uma solução de música para negócios. E daí Perfeito. eu comecei ali em 2003, assim, essa jornada empreendedora que estamos aqui até hoje, né? A empresa completou agora 22 anos de Você vê estrada. que é uma bela jornada, Uma né? bela jornada. Bela jornada. E essa virada, né, do CPF para o CNPJ, entendendo essa dor da música ambiente, da ambientação, como é que você começou a entender o valor que isso gerava para o cliente final, né? Assim, e talvez há 20 anos atrás, como que o mercado recebeu algo que até hoje ainda é relativamente inovador, ou empresas Uhum. que têm alguma maturidade entendem Melhor. estrategicamente a importância e o valor da ambientação, da experiência como um todo. Como é que foi isso sair lá no começo dos anos 2000 e essa evolução até aqui? Você percebeu nitidamente essa mudança, essa evolução do próprio mercado, não só sua, mas do próprio mercado em relação a isso? Sim,
É engraçado que quando você tem uma jornada assim, você vai vendo que os desafios mudam e a maturidade do teu público muda também. Uhum, Esse é um desafio também para um negócio que longevo, né? uhum, Naquela época, explicar o conceito de que o cara tinha que cuidar da música que toca no negócio era bem mais desafiador do que é claro, hoje, claro. né? Naquela época, o cara colocava uma rádio FM, né? Quando a gente começou ali, era muito comum, bota uma rádio FM ali no negócio, ou traz ali, estava começando, traz um pendrive com algumas Uhum, músicas e uhum. colocam. Então, nesse primeiro momento, romper uma barreira inicial, é, o meu principal. Era difícil, e a estratégia que eu adotei naquele momento era o seguinte: eu preciso vender 3 clientes grandes, referência, para mostrar Perfeito, que esse negócio funciona. perfeito. Então, a gente quer um pouco mais das antigas, da Sansi, a gente hoje tem termo para tudo, né? MVP e Sim, tal. Naquela época, eu acabei fazendo MVP sem saber. sim. Falei, olha, beleza, a minha prova de valor disso daqui vai ser montar esse negócio e começar a vender e conseguir 3 clientes importantes que vão fazer isso. Aí, na E época, essa a era a gente premissa entrou. para você validar essa tua ideia, essa tua Validar. hipótese de negócio. Exatamente, Uhum, né? Então, para validar essa hipótese, daí fui para campo para vender. Aí, fazendo um corte, né, do desafio que você falou, hoje, né, nunca se falou tanto em experiência do cliente como se fala hoje, né? A gente sabe que perfeito. lá atrás, para você comprar alguma coisa, você tinha que ir numa loja. Hoje, você pode ser simplesmente a transação que você quer comprar o produto e ter o produto, você compra pela internet, Uhum, né? Até depois da pandemia teve muito essa conversa do tipo, vai acabar o varejo, vai acabar os sim, negócios físicos? Não, voltou muito mais forte. perfeito. Só que agora é com uma abordagem de experiência. Então, hoje está um pouco mais fácil fazer o mercado entender que a música é importante. Porém, né, tem ali as barreiras do tipo, cara, não é qualquer música. Porque Uhum, se você coloca a música errada, né? E as plataformas de streaming meio que se facilitaram isso, né? Antes você tinha a rádio FM ali, que tinha uma curadoria. Hoje, se você pega uma plataforma de streaming, põe na sua loja, você vira as costas, seu funcionário vai lá e coloca uma música que não tem nada a total, ver. E total. parece uma coisa banal, só que destrói a experiência do cliente, o cliente vai embora mais rápido e nunca mais volta. Deixa eu te interromper por pura curiosidade. Esse trabalho de curadoria, vamos dizer assim, de entendimento do perfil daquele cliente, vocês também trazem, além da solução tecnológica, vamos dizer Sim. assim, vocês também trazem essa percepção de inteligência estratégica, de falar, cara, esse som tem mais a ver com o seu público-alvo, ou pela experiência anterior de vocês com outras empresas, vocês também entram nessa parte, ou a playlist ou a definição é do cliente, vamos dizer assim? Não. A gente tem 2 modelos de negócio Pergunta pura importante. curiosidade mesmo para entender A como é que gente tem funciona. 2 modelos de negócio importante dentro da empresa, e esse que você me perguntou da curadoria, dessa estratégia, ele é chamado de Music Branding. Ok. A gente tem um processo específico de criação que foi validado ao longo dos anos Uhum, para definir que tipo de música meu negócio deve tocar. perfeito. Então, o cliente novo entra, a gente tem um processo de briefing que ele preenche para a gente as informações, tem uma reunião de discussão ali para Uhum. entender quais os Uma objetivos da marca, consultoria quem que é o mesmo. perfil do público, Uhum. exatamente. E daí, e aí a gente tem profissionais que são específicos de music branding, porque uma Legal. coisa é a pessoa que conhece muito de música. Sim. Só que uma pessoa que conhece muito de música, ela não sabe, na maioria das vezes, conectar marca com música. E aí eu Claro. tenho outro time que é dessa consultoria que consegue entender a marca, entender a marca, entender o perfil do público e traduzir isso numa estratégia musical. E Perfeito. essas equipes dentro da empresa trabalham juntas para montar uma estratégia, a gente apresenta essa estratégia para o cliente, tanto os dados, as informações, como também é, a amostra do conteúdo. Ó, a gente vai nessa linha. Uhum. Uma Uhum. vez validado, a gente cria essa estratégia e mantém atualizado. Então, Legal. as grandes contas, Smart Fit, Track Field, e Uhum. várias outras, a gente trabalha nesse modelo. Legal. Ao longo do tempo, a gente criou um modelo para os pequenos e médios negócios, que Meio obviamente self-service on demand não tem ali. perfil, não tem ainda a demanda, né, para poder contratar e ter um trabalho tão Uhum. aprofundado assim. Então, esse produto é um produto em que eu tenho trilhas prontas, pensadas para Ah, diferentes tipos legal. de negócio. Legal. Legal. A gente ajuda ele a definir qual trilha é a ideal para o negócio dele. A única coisa é que não é exclusiva tailor-made como é o dos outros. Então, Entendi. eu consigo atender ali essas 2 verticais dessa maneira. E aí, me diz uma coisa aqui também, mais uma pergunta de curiosidade, né? Porque a gente está falando de ambientação, de música ambiente. Mas a gente sabe que dentro da academia, dentro do mercado, dentro da loja, existem outras informações que são passadas, promoções, né, ofertas. Isso também entra dentro desse teu produto?
né? Você pega no mercado, tem não só a música, mas um bando de coisa que está acontecendo naquele dia, uma oferta pontual ali, ou a academia tem alguma comunicação. Isso também entra dentro do teu negócio, só para eu entender como é que funciona, assim. Sim, sim. Quando a gente começou ali nos primeiros. Porque eu acho que é mais um produto também, né? Assim, Sim. complementar a só a música ambiente. No início, a gente começou só música ali nos primeiros meses. Logo a gente percebeu essa necessidade que o mercado tinha e hoje a gente se posiciona como uma ferramenta de marketing que ajuda o varejo físico a transformar o espaço numa máquina de vendas. Então, Perfeito. a música, para que é a música? É para fidelizar, atrair o tipo de cliente certo, fidelizar esse cliente, fazer ele ficar mais tempo na loja e vender mais para ele. E aí eu combino o tempo que ele ficou a mais dentro da loja com comunicação direcionada, de promoção, de campanha, de ofertas, né? Muita gente, às vezes você vê muitos negócios, a pessoa pensa assim, eu preciso vender mais que eu preciso trazer mais cliente. Você pega meu Se você blog. mantém mais tempo ali na loja, você também tá fazendo a mesma coisa, entre Exato, aspas. o cara vai lá e fala assim, o meu problema é que eu não atraio o cliente. Sim, Mas na verdade, quando você vai entender o negócio do cara, na verdade, ele até atrai o cliente, só que o cliente vai, não sim. compra nada, tem uma experiência ruim, Rápido, não quer nunca voltar. mais volta. Sim, Então, na verdade, muitas vezes o nosso negócio ajuda ele a impulsionar as vendas para o cliente que ele já tem e criar uma experiência que vai fidelizar para que esse total. cliente volte novamente. Né? Perfeito, Então, perfeito. aí sim, dentro da minha estratégia do meu produto, eu uso toda a comunicação interna. E aí vale tanto para um supermercado que coloca as ofertas toda semana, como também para marcas que não vão tão nesse approach de promoção, mas é mais institucional, Claro, comunicação da marca, claro. uma comunicação de Dia das Mães. Sim, Não deixa de ser uma estratégia para potencializar vendas, sim. mas numa abordagem mais sutil. Perfeito, ali. E uma coisa, assim, a gente fala muito aqui sobre a parte de dados, métricas, né? Não só área comercial, mas como gestão mesmo de negócio, como boa prática de gestão empresarial, você ter uma gestão baseada em dados e fatos, né, em verdades. A gente pode, ou talvez a sua experiência, dá para se afirmar com evidências o quanto isso impacta no ponteiro de venda do seu cliente? Porque isso é vamos ser sinceros, um puta argumento comercial. Sim. Você chegar ou pro mercado, pra uma academia, uma loja, alguma coisa assim, e falar, cara, diante do histórico, nesse teu segmento, aumenta X% o tempo de permanência do cliente na loja. É óbvio que você não é responsável pela venda propriamente dita, mas você mantém as pessoas mais tempo dentro e isso proporciona mais oportunidades de se vender. É nesse nível já de metrificação da tua entrega, do teu valor entregue, Uhum. tem já esse tipo de controle? Sim, vamos lá. Porque isso, porra, né? Tem dois cenários. Quando a gente fala apenas da influência da música, que ela é um pouco mais subjetiva, né? Claro que nessa trajetória a gente acumulou vários cases que eu não posso abrir exatamente o dado, né? Porque Tranquilo. são testes individuais, mas em todas as situações em que a gente trabalhou a música, percebeu-se um aumento de tempo de permanência dentro da loja. Uhum. Inclusive, teve um caso interessante de uma marca que eu não vou citar exatamente qual é, mas foi lá dos early days ali da empresa, que o problema dela era que era uma outra estratégia, era diminuir o tempo de permanência, nesse caso curioso, porque assim, no Natal, nas últimas 2 semanas de dezembro, a loja ficava tão cheia que tinha que fechar Sim. para não entrar mais gente, esperar quem tá dentro sair e voltar. Claro. E aí o desafio foi criar uma trilha musical que tivesse ainda dentro do objetivo da marca, só que com mais acelerada para Sim. testar se aceleraria o Tipo, processo de ar-condicionado no decisão. máximo no McDonald's, assim. Você Não, comer não, rápido e sair embora. e não, porque assim, nesse caso aqui, a gente criava um ambiente que estava coerente com a Sim, marca, né? Não sim, gerava sim. um desconforto, mas Beleza, mas como o beleza. BPM era um pouco mais rápido, Inconscientemente. o vendedor atendia com mais agilidade, a pessoa decidia mais depressa. Legal. Então, aí virou uma rotina que durante vários anos seguidos já tinha isso, já sabia que dezembro era a época de conversar com aquele cliente que tinha mais de 20 lojas e criar a trilha de Natal que tinha esse efeito. Depois que a gente fez, Muito nunca mais ele interessante. precisou fechar a loja. Muito interessante. Era uma loja de alto fluxo e a gente tinha que fazer isso. E aí, olhando para a parte da comunicação, né, tem vários casos que aí é mais fácil de medir. Porque, por exemplo, eu sou um supermercado, eu tenho uma quantidade grande de um produto no estoque. E aí, embora a gente tá trazendo uma forma inovadora de fazer, né, que é tocar o anúncio dentro da loja, ele faz, às vezes, em pequena quantidade, no sábado com o locutor ao vivo. Só que a Sim. gente automatiza isso a semana inteira. Sim, sim. Então, o cara consegue ver o produto indo embora mais rápido porque ele Perfeito. tá anunciando pro público que tá lá dentro. Perfeito. Então, fica mais fácil de medir quanto desse produto eu vendi, né? Então, Total. tem vários casos de sucesso que isso, de fato, aconteceu.
É, porque eu lembro que a gente até conversando sobre isso, né? Era tentar trazer o quanto de indicador Porque real a gente precisa, né? O consegue. cara quer É, saber o ROI. e eu acho que. Não sei se eu tô afirmando, se é uma verdade que eu vou falar, mas em termos de maturidade dos clientes, talvez as marcas maiores, mais estruturadas, mais, vou falar profissionais no sentido de porte, assim, né? Talvez entendam melhor o valor, né? E o payback seja subjetivo na experiência, ou seja, com as vendas, do que talvez o menor ali. O menor, acho que você tem que mostrar para ele coisas mais, né? O ponteiro mexendo de um jeito mais, É, mais mas contundente para ele entender o valor disso ou não necessariamente. é mais ou menos, não é bem assim. Já fui assim um dia, Uhum, tá? Hoje, quando a gente fala de experiência relacionada à música, realmente, quanto maior a marca, né, mais estruturado o marketing, mais fácil é ele entender, né? Ou ele mesmo já vir atrás dessa solução por uhum. entender o quanto que isso está sendo Sim, nocivo para sim. o negócio dele. Mas para você ter uma ideia, a gente vende de pequenos negócios, desde que a gente montou essa estratégia do outro produto, em torno de 80 caras novos todos os meses. De Muito cara que legal, tem uma loja, cara que tem 2 lojas, ou cara que tem legal. uma academia que tem Sim, 2. Então, esse aqui para ele é mais fácil entender a parte da comunicação. A música é importante, mas a comunicação é mais. Agora, as grandes redes, né, tipo a Cacau Show e tal, aí o uhum, cara entende mais fácil sim, a parte musical, né? Então, mas lá atrás era exatamente esse cenário aqui. Hoje já tá mais. Porque já tem bastante case de sim, sucesso, a sim, gente tem sim, sim, próximo de sim. 20 mil clientes usando, então tem bastante case, então já tá mais comprovado, mas é isso. É, Só que tem um ponto importante nessa história que é o seguinte: hoje, a marca que não entende que a experiência de compra é fundamental para a estratégia dele, ele compete por preço, ele não sim, compete. Em vez de ele competir por entrega de valor, claro. ele tem que ser mais barato que o Se concorrente. Se, comoditizando completamente, né? exatamente. Então a gente ajuda o cara a entender isso. E agora vamos falar de vendas, né? Você Boa. falou 20 mil clientes até hoje e tudo, mais de 20 anos de empresa. Provavelmente, no começo, devia ser muito focado na sua, né? Você, sócio, dono, vendedor, né? Assim, a gente sabe como é que funciona, né? Começa, a gente vira meio um exército de um homem só e acaba que balança todos os pratinhos que a gente tem que balançar quando as coisas estão começando. Hoje em dia, provavelmente não, certamente, já tem uma estrutura de vendas montada, né? Um processo B2B, talvez focado em inside sales, prospecção ativa. Quero que você fale um pouco sobre. Primeiro, se isso era uma verdade, no começo você sendo esse exército de um homem só, como normalmente acontece quando a gente começa os negócios. Como que isso foi mudando, né? Mudando não só no perfil da estruturação da área comercial da sua empresa, ou talvez até você, quando que você teve o estalo de entender a importância de você ter que sair da frente, estruturar uma retaguarda, né? Um processo, uma área comercial, para poder começar a profissionalizar e trazer talvez previsibilidade, metas bem claras e coisas desse tipo. Conta como é que foi essa timeline, focada especificamente na estratégia comercial sua. Show. Vou trazer algumas coisas que acho que muita gente vai se conectar, porque esse começo ele é muito doido, né? Eu fui o primeiro vendedor da empresa, né? E quando eu comecei a empresa era eu, é uma eu Sim, presa sim. praticamente, né? Não que a gente não Tinha. seja vendedor até hoje, né? Não, eu Porque sou vendedor. Eu falo eu pros também. caras, eu sou vendedor, Eu também, entendeu? total. E lá na empresa é o seguinte: ou você é vendedor ou você ajuda a vender. Então, Sim, assim, todos somos vendedores. sim. Mas naquela época eu era o único, né? Uhum, E quando eu comecei o negócio, eu deixei tudo pronto, o produto tá pronto, tava tudo certo, mas não tinha cliente. uhum, E aí eu fui pra campo, falei, vou ser o primeiro cara que vou vender esse negócio. Então, assim, naquela época, 2003, era 600 e era bastante dinheiro, R$ 600, R$ 800 de telefone, porque eu passava o dia inteiro ligando para fazer esses uhum, clientes acontecerem. E aí, obviamente que eu acabei conseguindo trazer as 3 primeiras contas uhum. que eu queria. Um dos supermercados que foi o primeiro supermercado que é cliente nosso até hoje. Uau! Eu passei na porta, parei o carro, entrei e falei assim: eu queria falar com o gerente, conheci o Sérgio e vendi para ele. Até hoje, cara, Até esquece hoje, cliente, cliente nossa. até hoje. Até no Inclusive tem um LTV videocase. esse é um Esse LTV aí, maravilhoso. exatamente. Uhum, Então, e a gente passou vários momentos, né? Então eu fui o primeiro vendedor. Eh, eu não tive, sei lá, acho que Deus ajudou, porque eu não tinha essa informação na época, mas eu sabia que eu precisava rapidamente passar esse bastão de vendas, uhum, especialmente quando começou a crescer o negócio, né? E aí eu lembro, foi um negócio muito engraçado, porque teve uma época que a empresa era 4 pessoas
e a gente fez um anúncio numa revista, né? E aí aquela expectativa, né, de um cara de 23 anos, falou assim, uau, vai ligar gente pra caramba pra Uhum. comprar. Eu chamei todo mundo e falei assim, a partir de hoje, todo mundo aqui é vendedor. E eu vou treinar vocês pra vocês serem Sim. vendedor, porque, velho, vai chover ligação e tal. Não preciso nem dizer que, cara, o resultado foi pífio da revista, Uhum. realmente, né? Foi uma meia página ali, numa Ok. revista bem pequena, não deu resultado. Mas tem um case de sucesso que eu posso abrir um parênteses que Eu naquela também fico época. aprendizado, vamos ser sinceros, É, né? Assim, esses erros se tornam aprendizados é. naturalmente. Inclusive, tem uma pessoa dessa época que era a Samantha, que depois ela foi muito vendedora da empresa durante muitos anos. E era engraçado porque ela falava assim: eu não sou vendedora, eu estou vendedora, né? E daí, beleza. Aí depois ela saiu da empresa, foi seguir a vida, foi ser consultora, foi ser palestrante, me mandou mensagem essa semana, falou assim: Ale, sou vendedora. Voltei a vender, cara. Voltei a vender. Aí ela contou o case lá, tava assim, eu falei, Samantha. E ela tinha talento e foi assim que fez a primeira. E depois a gente foi crescendo o time de vendas. E eu passei por várias fases. Hoje eu chamo a fase até meados de 2016, 2017. Quando alguém me pergunta, eu falo assim: você fazia inbound ou outbound? Aí eu falava assim: eu fazia old bound. Entendeu? Era um time de vendedor raçudo, sem processo, Uhum. ligando, prospectando, fechando o Freestyle. negócio freestyle. Uhum. O cara era bom, beleza, cada um tinha o seu jeito de vender e já era. Foi assim. E foi nessa época que eu até meados de 2016, 2017, a empresa cresceu muito rápido Na força bruta, e né? eu Vamos dizer fiquei assim, né? enfiado na operação, não conseguia nem olhar pra fora. Quando chegou em 2016, 2017, eu consegui me organizar um pouco e olhar pra fora. Eu falei assim, cara, a gente é SaaS. As métricas que a gente tá olhando no negócio não tá certo isso aqui. Aí eu fui olhar, falei, puta, CAC, LTV, puta, essa conta aqui não tá legal, vamos revisar essa estratégia. Você já tinha pelo menos a ciência e o controle desses indicadores de forma clara ou ainda Eu, não? eu, eu, Era ca- meio empírico, assim, meio fluxo de caixa, tá funcionando não, e vamos na fé. eu tinha uma gestão, indicadores, só que ó, a gente olhava com o indicador padrão como se fosse um negócio comum, não um Tá negócio bom. de recorrência. Perfeito, perfeito. Então, eu nunca tinha parado para Olhando o lifetime comparar o velho, LTV tá com o bom. CAC, por exemplo. Total, beleza. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei assim, preciso mexer nisso aqui. E aí foi mais ou menos uma época em que eu fui olhar pra fora, e daí eu conheci o Eric da RD, troquei ideia Uhum, com ele, foi a época que eu conheci o Diego da Rock também, falei, pô, esses caras estão fazendo um negócio diferente. uhum. E aí eu falei, meu, ninguém tá dando atenção pro pequeno e médio negócio, eu vou fazer um negócio desse. E aí foi a época que a gente falou assim, não, a gente deu uma bela mexida no negócio. Até aquele ponto a gente queria ser uma boutique de music branding. Não era pra ser nada muito grande, Sim. muito bom, gerador de caixa. Daquele ponto em diante, eu não tava muito satisfeito com o crescimento, eu queria acelerar o crescimento, e quando eu vi essas possibilidades, aí eu pivotei o negócio. E até então ainda era para grandes contas, contas maiores, assim. Exato. Beleza. Acabava vendendo academias pequenas, porque quando eu vendi biorritmo, Consequência. todo mundo queria. Beleza, como consequência. Você não ia abrir mão de um cliente que bateu na tua porta, vamos dizer assim. Não. A Mas gente você não fazia esforço ainda Não, focado nesse mercado. não fazia. Beleza. Quer dizer, no caso de academia especificamente, a gente participou de eventos e vendia, porque a gente era um mercado que ele sempre teve, ainda tem muita demanda pro nosso serviço, porque a música pros caras é muito importante. Uhum. Mas naquele momento, vendas era mais focada nas contas maiores. E nesse momento eu resolvi pivotar o negócio, mudar tudo. Falei, não, agora nós vamos E aí a gente aperfeiçoou o marketing digital, implementou o Uhum. processo de vendas, a gente começou a olhar como é que era isso, deu uma bela profissionalizada. E aí a gente passou a ter um time que era de prospecção outbound e um Ok. de inbound, Uhum. né? E aí a gente levou isso mais ou menos até meados da pandemia, por exemplo. Uhum. Quando chegou a pandemia, as contas maiores caiu muito as vendas. Uhum. E a gente, naquele momento, pra gente se salvar da pandemia, e foi a alternativa que a gente encontrou, porque Porque você pensa, vendia ambientação para todo mundo que fechou. offline, vamos dizer assim. Claro, É, exatamente. naquela situação, os únicos clientes que restava para vender eram supermercados. A gente Uhum. tinha cliente supermercado, mas assim, não era uma vertical que você botava toda a energia, era mais pulverizado. E aí a gente criou uma estratégia de vendas específica para supermercado, de um mês para outro a gente conseguiu crescer a venda para supermercado. Diante desse contexto aí, né? E aí, quando isso aqui deu certo, eu peguei o time que estava em outbound e botei todo mundo no inbound. Então hoje eu trabalho 100% inbound, Uhum. né? Todo mundo inside sales, né? E eu trabalho ali as contas grandes, médias e pequenas ali naquela operação, Sim. né? E aí você falou de pôr a mão, a gente sai de vendedor e tal. Teve algumas fases, né? Nessa virada, né? Eu acabei distanciando demais de vendas. E acho que Uhum. esse é um ponto muito importante que vale para todo Legal. mundo que tá vendo, que é o seguinte: se você é um founder, um sócio
que você é comercial, que você tem talento de vendas, nunca tire o olho de venda. Você tem que treinar os Sim, vendedores. sim. Então teve um ponto ali, um pouco antes de eu conhecer o Sales Club, que assim, beleza, a gente estava crescendo ali, em torno de 15, 20% por ano, mas eu não estava feliz com esse negócio. E daí eu participei de uma mentoria com o João Apolinário. Ele falou Uhum. assim: Ale, é você que tem que treinar os vendedores. Ninguém vende melhor do que Ele falou você. assim: eles têm que replicar o que você volta e treina os caras, pra eles replicarem. Né? E Perfeito. foi mais ou menos a época que eu conheci os seus clubes, aí eu voltei. Então hoje eu sou ativo em vendas. Eu tô na reunião semanal de vendas, eu treino o time de vendas, eu não gerencio nem vendo. Sim. Mas assim, cara, é o olho do founder olhando e acompanhando e direcionando o time de vendas. Cara, muito legal isso que você falou, porque óbvio que eu vou generalizar, né? Óbvio que tem todas as suas exceções aí, mas generalizando, ninguém conhece o próprio negócio como o fundador, concorda? Como Exato. quem fundou ali. A gente consegue rebater qualquer argumentação, a gente não dá nenhuma gaguejada, a gente mostra segurança, a gente sabe os valores, benefícios e tudo. Então, o playbook tem que partir da gente, né? Vamos dizer assim, se a gente é o que vende melhor, ou pelo menos que tem mais naturalidade, né? Mais natural para a gente vender o nosso próprio negócio, fica mais fácil criar um processo baseado nesse na forma como a gente vende. E isso acho que vale para todo mundo, né? Porque o que você falou não é a regra, né? Normalmente o fundador, vendedor, ele quer sair o quanto antes da cadeira de vendas para poder terceirizar essa responsa, porque a gente sabe que vendas não é fácil, né? Vendas é um exercício diário de lidar com a frustração do negativo, da negação, né? Toda hora. Então não é para todo mundo vender, vamos ser sinceros, mas tem muito fundador que quer se distanciar disso o quanto antes. E aí depois fica reclamando que o time de vendas não performa, que eles não vendem que nem eu, etc. Mas a culpa é dele, no fim das contas, né? Assim, a É, responsabilidade da relação direta com a área é nossa como líder e como dono ali, né? exato. A gente precisa garantir que esses caras sejam treinados. E se a melhor pessoa para treinar é você, nessa época o João falou assim: se você até se achar alguém que vai vender isso aqui melhor do que você, vai demorar muito. E se você achar, em poucos meses ele vai sair e vai montar uma empresa dele de outra coisa, porque Uhum. não vai ter ninguém melhor para treinar o time de vendas do que você. Então, e esse negócio foi uma virada, né? E depois eu vi o Léo falando a mesma coisa no negócio. Cara, a gente tem que estar lá treinando o time de vendas o tempo todo. E aí eu falei, poxa, e aí eu entrei de cabeça nisso. Falei assim, não, peraí, vamos resgatar, vamos treinar essa turma, vamos conectar com essa turma, ouvir os caras, porque às vezes o cara é founder, ele tá de lado de longe da cadeira dele, e ele não entende mais os problemas que o time de vendas enfrenta para vender o Claro, negócio, claro, né? O claro, mercado muda, o perfil do cliente muda, assim, quais são as objeções novas? claro. Então, assim, eu acompanho vendas de perto, acompanho o time de vendas de perto, boto bastante energia em formar gente, formar liderança Uhum. pra gente poder escalar, mas eu nunca mais vou tirar meu olho de vendas. Desde que eu comecei a fazer isso, o resultado só Muito legal, cara. subiu. E até você falou, né, do Léo, o Léo Castelo, ali nosso mentor também, sócio do Sales Club, o rei do franchising, né? Cara, que é um cara que teoricamente não precisaria sentar numa mesa para vender, mas ele deixa muito claro que quando as negociações são pesadas, são clientes importantes, estratégicos, quem vai sentar na venda para vender sou eu, entendeu? Lá no Sales Club, quando tem leads importantes, negociações importantes, o cara me liga e fala, Rafael, você pode participar do call? Você pode? Eu falo, Exato. claro que eu posso. Né? No GT, a mesma coisa aí, né? No Growth Team na agência. Então, o distanciamento, assim, acaba quase que uma negligência nossa no nosso dia a dia. E acho que grandes contas ou questões importantes a gente tem que estar sempre presente, né? Isso eu acho fundamental. E me diz uma coisa que eu não sei se tem relação direta com o momento, né, que você participou do Sales Club ou não. Porque uma coisa que a gente prega muito é processo, né? Assim, e o treinamento de vendas é parte do processo, né? De capacitação do time, acompanhamento do time, definição clara das tarefas que cada um tem que fazer naquele dia, naquele momento, definição clara de metas, das quantidades, das métricas, quantidade de ligações, quantidade dos leads necessários para poder fazer uma venda. Quando que isso já era, assim, meio que vendas como ciência, vamos dizer assim, antes e até que ponto você entende a importância que é assim que a gente consegue ter o mínimo de previsibilidade em áreas comerciais? Tá, a gente já tinha isso estruturado, né? Claro que quando a gente chegou no Sales Club, a gente vê a turma falando, né? O Concer e todas Uhum, as palestras que a gente viu, a gente
olhou vários pontos importantes que precisavam de ajustes, né? Inclusive, o processo de vendas, ele é um negócio que ele é vivo, né? Sim. É, eu tinha um processo que ele funcionou bem por um tempo. Na época que eu fui no Sales Club, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e falei, vamos olhar de novo. E a gente começou a ver que tinha pontos importantes do processo que já necessitavam de uma evolução. E eu acho que assim, esse é um ponto-chave com a maior parte das pessoas que eu converso de empreendedor, não só nos seus clubes, mas os outros também, que é isso. O cara não entende que vendas é um processo, Sim. né? Cara, eu falo pro meu time, falo assim, cara, a gente não controla se o cliente vai comprar. A As gente controla atividades. as atividades que a gente Claro. faz e a qualidade que a gente tá Claro, fazendo elas. Claro. Então a gente é assim, ó, cara, quantas ligações tem que fazer por dia, quantos leads eu tenho que ganhar, quantas oportunidades eu tenho que gerar, Perfeito. quantas consultorias eu tenho que fazer. Que a venda é uma consequência dessas trabalho bem feito. atividades estarem sendo realizadas. Então, se você tem que ligar para 20 pessoas para ser atendido uma vez, você ligou para 10 e reclama que ninguém te atendeu, Acabou. tá errado, a métrica não tá funcionando, né? Você não realizou as atividades necessárias conforme as métricas históricas para fazer acontecer. Exatamente. E eu acho que isso é o grande desafio de áreas comerciais, Ale, porque, sendo sincero, dá um trabalho da porra, né? Não é fácil, não. Dá um trabalho da porra. Você tem que microgerenciar, tem que ter gente muito dedicada, tem que ter. Vou falar de um jeito muito caricato aqui, me entendam com carinho, tem que ter babá para essas pessoas, para poder a gente garantir que as coisas aconteçam, tem que ter sistema para dar suporte para que seja fácil as tarefas acontecerem, né? Tem que ter sistema, talvez, de métricas e relatórios para as lideranças entenderem o que o time, né, de vendas, a equipe comercial está fazendo para saber se elas estão executando as atividades daquele dia, daquela hora, inclusive, dependendo da escala. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, das empresas, entender que é uma operação realmente intensa de muito gasto de energia mesmo, sabe? Assim, área comercial que precisa ser microgerenciada, que tem que ter controle diário de meta, Exato. né? Assim, porque a maioria faz seus clubes, né? Você sabe, né? Pô, então lá, 80 empresários. Eu pergunto para empresários que faturam entre 5 e 500 milhões que estão lá sentados na cadeira. Quem aqui tem as métricas, as metas claras, que é a meta do ano, que é a meta do semestre, que é a meta do trimestre, do mês, da semana, e chega a meta do dia, levanta a mão. Dos 80, 5 levantam a mão. Para o empresário, de 5 a 100, 200, 500, até bilhão, já sentou ali. Você fala, gente, pelo amor de Deus, como é que a gente vai estruturar um plano de ação, né? Um plano, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? Porque todo o planejamento é o desenho de trás para frente da onde a gente quer chegar. Né? Exato. É o caminho para se chegar na meta. Então, se vocês não têm isso, vocês não têm previsibilidade nenhuma, e se você. Planejamento, idem, concorda? Exatamente. E isso dá um trabalho. É muito intenso essa gestão do microgerenciamento da área. Tô viajando ou você se deparou com esses desafios, até para poder selecionar lideranças que têm esse nível de energia e de dedicação para microgerenciar a área, para poder bater o bumbo ali da galera? É bem isso, porque quanto melhor o vendedor. Tem exceções, a gente tem exceções no nosso time, inclusive, mas quanto melhor, mais habilidoso o vendedor é, mais bagunçado, mais desorganizado o cara é. Total. Mas Então é o seguinte. quase indisciplinado. O desafio é o seguinte, cara, tem que usar o CRM, tem que preencher Uhum. o CRM, tem que ter meta diária, tem que ter daily. Então, assim, Uhum. é marcação cerrada. Quantas ligações fez ontem? Ah, a Perfeito. meta do dia é 40, só fez 35, beleza, hoje você tem que tirar a diferença, tem que fazer 45 5 a amanhã. mais. Beleza. Então assim, não tem boi. Então assim, vendas para acontecer, é um processo que tem que ser estruturado, tem que ser controlado de forma rígida, tem que ter métricas para poder acompanhar Uhum. e tem que ter alguém que gosta de ficar lá olhando o detalhe todos os dias e pegando no pé se não tá legal. Perfeito. E aí tem um negócio interessante nessa história, que é quando você faz isso, que é meio que o vendedor vai fazer isso por obrigação. Porque Uhum. não tem outra alternativa, né? Ou ele Uhum. faz isso ou ele tá fora, né? Perfeito. Porque o processo é soberano. Porque o processo é soberano. Só que aí começa a dar certo. Uhum. Aí o cara começa a fazer porque ele quer. Claro. Só que tem que acompanhar do mesmo jeito, que se você largar, Total. vai desandar de novo. Total. Então, Até basicamente... inventaram, né, o Sales Ops, né, para Exato. poder tomar conta que acho que o processo, que as É. atividades dos processos comerciais aconteçam conforme o plano. Exato. Então, assim, é bem esse caminho. Se você não tiver... Muitas vezes, para você ter uma ideia, a gente conseguiu, depois desse treinamento que eu dei para o time, de uma revisão nas etapas do processo, Uhum. uma troca de gestão, a gente dobrou o volume de vendas com o mesmo tamanho de equipe. Perfeito. Só sendo mais eficiente. Só mais eficiente, Uhum. cara.
E a gente ainda está numa linha de aumentar a eficiência. Claro, Tem espaço para ficar ainda mais claro. eficiente com o mesmo volume de gente. Não, perfeito, perfeito. Eu concordo totalmente com você. E aí você puxou a palavra que costuma ser um dos grandes desafios, gargalos, principalmente de áreas comerciais, que é gente, né? Assim, a gente sabe que são áreas que têm um alto turnover, e isso traz desafios, inclusive de educação, né, e de capacitação, porque você treina o cara e ele, pô, não bateu a meta, já trocou daqui a 3 meses, tem que treinar o outro. Então, duas perguntas. A primeira é se gente é um desafio para você, né, diante das peculiaridades de uma área de venda. E depois a segunda é como que você faz a continuidade, essa sustentação de treinamento, que você tem um produto técnico, né, uma venda relativamente complexa, né? Vamos falar dos maiores, que talvez são os que precisam de um vendedor ali. Talvez os menores sejam uma venda mais rápida, mais transacional, né? E talvez precise de Ciclo menos. mais curto, mas um Perfeito. pouquinho. É. Então, como é que você lida com esses dois fatores, né? Assim, as pessoas da tua área comercial e o quanto que, né, você lida com reciclagem, etc. E a parte também de educação ali. Como é que isso Tá. funciona com vocês? Se você tem o desafio, né, com as pessoas, ou se você conseguiu criar uma cultura comercial que retém talentos, que não é fácil, concorda? E depois a parte mais de reciclagem, educação e treinamento dessa galera. Show. Bom, pessoas é um desafio para todo mundo, né? Encontrar as pessoas certas para fazer parte não só do time de vendas, mas de qualquer Sim, time é sim, um grande total. desafio. Total. E aí, eu demorei para aprender isso, tá? Mas hoje o lema que eu sigo é contrate lento, demita rápido, que é um Sim, bordão que já, beleza, e sim, faz total sentido. Porque às vezes você tá com pressa, contrata qualquer pessoa, a claro. primeira que apareceu, e aí não dá certo. Então, a primeira coisa é ter um cuidado muito importante com a contratação. Depois, você tem que ter, ainda mais vendedor, se você quiser fazer o cara ficar mais tempo no seu time, primeiro você tem que garantir que o cara tenha sucesso. Então, assim, se você não tem um bom processo de vendas, vai no Sales Club que os caras vão te dar o playbook inteiro que você tem que fazer para que você estruture uma área de vendas em que o cara possa ser bem sucedido. Porque se o Sim, cara for ruim, ele até fica lá, mas não sim. vai ter resultado nenhum para você. Se ele for bom e a sua estrutura não ajudar ele a vender e performar e botar dinheiro no bolso, Perfeito. ele vai embora. Não, vou te interromper só para dar um parênteses aqui. Digo mais. Processo, bons processos transformam pessoas médias em boas. Exatamente. Concorda? Se o processo é bem desenhado e as pessoas só precisam seguir as atividades daquele bom processo, pessoas que talvez não sejam, né, tão boas ou extraordinárias ou coisa do tipo, a gente eleva o nível do time porque os processos qualificam a galera. Exato. Concorda, meu? Eu concordo muito. Então, assim, eu preciso contratar certo, ter um processo que garanta que esse cara vai performar e vai conseguir atingir bons resultados, uma boa remuneração e se sentir valorizado. E vem uma terceira coisa super importante que é a cultura, né? E esse foi uma coisa que eu tive um insight ali no meio da. Na primeira vez que eu fui no Seus Club, porque a gente fez. Meu time foi fazer vários treinamentos Uhum, no Seus uhum, Club uhum. antes da gente virar Sim, sim, elite e sim, tal. sim. E eu lembro que a gente foi primeiro num evento de vocês, eu não lembro qual é o nome, não sei se o programa continua igual, mas ele era um pouco mais generalista, ele falava bastante de vendas de marketing, ele era uma visão geral. E aí eu lembro que a minha head de vendas na época, que hoje é a head do sucesso do cliente, falou assim: Ale, cara, a gente não tem uma cultura tão focada em resultado assim. E a gente chegou à conclusão assim: tem áreas que tem, áreas que não. Eu falei, meu, a cultura da empresa não tá bem alinhada. Uhum. E aí a gente ouviu muito falar de cultura naquela época ali. E aí a gente seguiu muito do que vocês treinaram a turma lá. E a gente também. A gente acabou fazendo, indo além. A gente contratou a Jana, que era a mentora, para nos ajudar. A gente ficou tão Sim, encantado com sim, o que a gente sim. fez. E a gente fez uma revisão de cultura na empresa. A gente descobriu que tinha áreas que estavam mais alinhadas, outras menos. E a gente fez todo um trabalho, e a gente vem Uhum. fazendo, né? Até porque isso é contínuo, né? Assim, Exato. Pra trazer a cultura certa. Porque se a cultura tá errada, aí você vai ter problema mesmo. E aí vem um momento difícil, que às vezes você tem uma pessoa que tá destoando da cultura. uhum, Pode ser um top performer, você tem que tirar, porque senão ele vai corroer o resto. total. E no final, o que que eu tenho? Eu tenho um time de vendas que a maior parte dos caras lá tá 2, 3 anos comigo. Eu não tenho Legal, um turnover legal, importante, legal. porque a turma tá engajada, a turma tem fit com a cultura, a turma tem um processo. Às vezes o vendedor tá sempre reclamando de alguma coisa. Eu falo pros caras, você pode reclamar do que você quiser, mas que você não tá performando e pondo dinheiro no bolso, você não vai reclamar. Então, assim, a primeira coisa pra eles, eu falo pra eles assim, ó, vendedor motivado é vendedor com dinheiro no bolso, velho. Claro, Entendeu? claro, Então, assim, as claro. outras coisas a gente conserta. Agora, se você tiver um time de vendas que tá com a moral baixa, que não bate em meta, que não põe dinheiro no bolso, aí tem jeito mesmo. Bom, vou te colocar numa encruzilhada aqui, talvez, não sei.
Partindo do princípio que o vendedor está vendendo, isso quer dizer que pelo menos você tem um produto, pelo menos estrategicamente, você está com um perfil de cliente ideal bem definido, um Isso, produto que encaixa bem, tanto que seus vendedores estão conseguindo vender. sim. Concorda? Eh, até que ponto você pode apertar mais, no bom sentido, né? Porque a velocidade cruzeiro deixa a gente meio no conforto, concorda? Ah, estamos batendo Aham. as metas todo mês, tá ali. Será que tá dimensionado correto isso? Não dá para apertar um pouco mais, meta, volume, etc., já que, né, os resultados estão acontecendo do jeito que está hoje? Assim, existe o conforto nisso, que não tem nenhum problema. Ele falou, cara, não, nosso método do ano está definida, a gente está seguindo a meta do ano e tá tudo certo. Se continuar, a gente bate a meta do ano. Ou até que ponto você fala, talvez esteja um pouco subdimensionado e vamos botar lenha na fogueira aí. Show. A gente atua de uma maneira que, assim, beleza, a gente tá sempre buscando mais lá dentro. Então, Uhum, como que funciona? A gente tem a meta é bastante desafiadora, uhum, mas a gente tem a super meta. uhum, E assim, a gente nem entra o mês falando de meta. Igual a Adib lá da CIMED, cara. A uhum, gente vai buscar a super meta. Então, uhum. todos os vendedores já entram ali sabendo que a gente precisa bater a super meta do trimestre. E Perfeito. aí tem até um encontro que a gente faz no restaurante, comemorar, celebrar, que a gente posta nas redes sociais, porque a Legal, gente vai lá legal. celebrar, porque é uma conquista difícil de ser feita. E a gente, quase todo trimestre, a gente acaba conseguindo fazer. Muito bom. E individualmente, tem metas super. A gente tem. Não é exatamente a OTE, mas é um ajuste nosso da OTE que, assim, não tem limite. Então vai tendo meta, e assim, quando o cara ele atinge uma certa meta, ele ganha. A gente Já destrava, igual um game, ó. já qualifica ele pra próxima. Abriu a próxima. Perfeito. Então o cara não acomoda, fala assim, cara, eu não vou guardar aquele contratinho pro mês que vem de boa, porque se eu colocar ele agora aqui, ó, Ah, entendeu? boa, Esse boa. multiplicador, ele aumenta a minha remuneração. Então Total. vale a pena eu passar a régua e botar tudo que eu vendi. E isso que você falou também é legal falar pro pessoal que tá vendo a gente, né? Porque é muito comum o líder falar: não, não, tem um teto aqui, pô, o vendedor não pode ganhar tudo isso. Só que ele não entende que se o vendedor tá vendendo muito mais, pô, concordo, o dinheiro tá entrando Exatamente. pra empresa, não faz sentido nenhum ter o Exatamente. cap, né? Não à toa existem grandes empresas que o vendedor ganha mais do que o CEO, se demole. Entendeu? Porque o cara é meritocrático ali, né? Então É. isso também é importante. Porque às vezes o vendedor fala, o líder fala, não, mas cara, os que estão ganhando muito. Entendeu? Não sei se é pra ser assim, não. Se tá tudo É. funcionando, deixa ele pra ficar pilhado mesmo, né? É comum um vendedor, às vezes, ganhar mais do que o líder da área de Uhum, vendas, claro, ou claro. mais que o CEO, Até porque são dependendo. diferentes as remunerações, os tempos, né? E Assim, é justo, porque assim, é um desafio, é um trabalho árduo, e aí o sim. cara vai lá e consegue fazer um puta resultado, e ele impacta a empresa de uma maneira maior do que a média, ele tem que ganhar mais mesmo, tem que ser assim. Não, e esse, como você falou, né? O fato de vocês terem uma cultura forte, pelo menos dentro da área de vendas especificamente, isso é muito importante, porque as regras podem mudar, né? E se você não tem uma cultura forte, pessoas que estão engajadas, como você falou, pô, de repente os resultados estão indo de um jeito que a gente vamos mudar aqui a regra do jogo para poder estimular até vender mais, pra poder chegar numa meta, hipermeta, supermeta, enfim. Né? E se as pessoas não estão engajadas ali com os valores e cultura da empresa, mas fala, não, mas ele muda a regra do jogo, ele muda não sei o quê, e entender que são organismos vivos que realmente mudam, né? A gente tem o poder de mudar a partir do princípio que é sempre para melhoria para todo mundo, tanto para o vendedor como melhoria para o resultado da empresa, né? A gente tem é quase uma obsessão por melhorar e mudar as coisas, né? Um Uhum, dos valores que a gente tem lá é a agilidade, então assim, tem que mudar é pra mudar depressa, não uhum. fica. Então assim, a galera que gosta das coisas sempre do mesmo jeito, não Sim. fica, não tem fit com a É, minha cultura. até porque a empresa não é repartição pública para É, poder todo mundo fazer a mesma coisa a vida inteira sentadinho na cadeira, né? e tá sempre mudando. A gente Uhum. tá sempre mudando, é em vendas, é em produto, é na programação, no time de curadoria musical, é no music branding, no marketing, então, os caras do marketing, entendeu? Todo dia uma ideia nova, muda isso aqui, testa isso aqui, faz outra coisa. Então, assim, Total. a gente é um organismo vivo que, cara, tá sempre mudando. E você tem isso em você de um lifelong learning ou estar sempre aberto a primeiro entender suas próprias vulnerabilidades e gaps de skill, e a gente entender o que a gente é bom, o que a gente não é bom, concorda? Isso, Sem ego, sem nada, exato. para poder entender onde a gente precisa de ajuda e onde a gente não precisa de ajuda, que eu acho que é raro, né? Que é raro. E depois, se você tem
essa característica ou entende a importância de estar sempre se atualizando, vendo o que está acontecendo lá fora. E aí eu vou até pegar o gancho com o próprio Seus Club, né? Em que momento e por que você acabou esbarrando ou se deparando com a gente e viu que, de repente, o Seus Club poderia te ajudar a talvez passar por um próximo passo em termos de profissionalização, estruturação da tua área comercial ali? Show. Bom, eu tenho praticamente uma obsessão por ver as coisas novas, ver o que as Uhum, empresas estão fazendo, ver os conhecimentos novos e tudo mais. E aí eu encho muito o saco do meu time com isso. uhum, Inclusive, a gente tem para as lideranças, a gente faz uma cumbuca semanal, né? Não sei se vou contar para a turma como é que é, mas basicamente a gente escolhe um livro que ele está relacionado a algum desafio uhum, importante, né? Então, nesse momento, a gente está formando muitas lideranças, então a uhum. gente está trabalhando o livro Pipeline de Liderança. Legal. Então, toda semana, o que a gente faz? A gente estuda um capítulo por semana, aí a gente se encontra, se reúne, aí tem a Kumbuka. A Kumbuka tem uns papelzinhos com os nomes, ninguém sabe quem é que vai explicar o capítulo aquele dia, então Uhum. todo mundo tem que estudar, e a pessoa vai lá, sorteia, e a gente vê quem é que vai apresentar. Então, a gente força para que as pessoas estejam sempre estudando, Perfeito. a gente também. O Sales Club, eu já conhecia você, já tinha visto outras palestras suas, mais de uma, né? É o rei do growth. Então foi eu que fui o culpado disso. E eu já Ok. seguia o Concert, e eu já tinha visto acho que umas 2 ou 3 palestras do Concert no RD Summit. Beleza. E aí eu vi um anúncio do Sales Club sobre esse programa de vendas, eu falei: "Não, nós vamos". E Que eu era lá no sempre levo comecinho também, bem né? no comecinho. No A comecinho. aí eu já peguei a galera peguei a rede de marketing, de vendas, falei: "Nós vamos nesse evento aqui". E aí a gente foi quando a gente entrou. E aí quando a gente no final do evento, aí o Léo foi lá pra frente, ó, vendedor, e foi lá vender o Elite. Uhum. E aí eu peguei e comprei o Elite na hora. Falei: "Eu E vou pra quem levar". não sabe, né, só pra pegar o gancho aqui, Elite é o nosso programa continuado, onde a gente, né, traz não só a parte de conteúdo educacional, mas também, hoje em dia, ainda tem muita parte de serviço, né, de estruturação das áreas, setups de CRM, consultoria, implantação, recrutamento e seleção de profissionais. Hoje o Elite está muito mais rico do que era naquela época, mas o Elite a gente pega, né, na mão do empresário, do profissional lá e ajuda ele a montar tudo isso durante um ano ali. Isso já está há alguns Muito anos, legal. né, com a gente e a gente vê de perto a transformação, né? No Elite é legal porque a gente acompanha a transformação e é muito louco porque os empresários realmente engajados, como você, a gente vê nitidamente a mudança não só, né, palavra meio guru aqui, meio mindset, assim, né, mas a gente vê a mudança de postura profissional do empresário quando ele entende que tem que ser profissional, tem que ter processo, tem que ter gente boa, tem que ter métrica, tem que ter indicador, tudo isso, né, que é tão negligenciado, porque a gente como empresário, às vezes a gente já começa a jogar meio No automático. no automático, Não né. pode. E foi legal, porque o dia que a gente virou Elite, no dia que a gente fechou, a gente foi fazer o almoço do Uhum, Elite, e uhum. aí já tive a primeira entrega de valor, que aí foi quando eu conheci o Léo, ele sentou do meu lado, acho que em meia hora, ele deu uns 10 conselhos e palpites no meu negócio que fizeram muita diferença pra mim, e aí você vê como é que é quando uma pessoa, ela é visionária, porque na hora, eu comecei a contar pro Léo o que eu fazia, ele falou assim: "Eu entendi, é música pra vender mais". Muito Muito bom. legal, Reduzindo todo o Às storytelling vezes você numa demora 1 hora tagline pra fazer o cara exatamente. entender um negócio, eu Ó, comecei a contar, ele falou assim: "Eu entendi, é música pra vender mais". já te deu o elevator pitch ali. Exatamente, é isso Uhum. aí, Léo, é música pra vender mais, Legal, cara. legal. Muito bacana. A gente tá aqui meio que já indo pra reta final, mas eu queria entender um pouco, já que você falou de educação, da cumbuca que vocês fazem lá. O que vocês estão lendo agora aí? Você falou do o que vocês qual livro então vamos lá, vou mudar aqui a pergunta, reframe. Qual livro que para uma liderança, vamos falar empresário, depois a gente tenta fazer um zoom para área de vendas. Qual livro você acha que é fundamental para um empresário, né, se capacitar e ler, que é relevante mesmo e faz a diferença? Tá, eh, Lembrando que você tem contextos específicos, que você é um SaaS, você é B2B, né, então as pessoas têm que é, entender ali e falar: "Ah, mas isso não serve para mim". A gente tá falando dentro do é. contexto da Listenex. O contexto que eu vou trazer, ele é útil pra qualquer Ok. empreendedor de qualquer segmento, e pode ser o dono, pode ser um líder, pode ser um cara que quer ser um gerente, quer ser um diretor e tal. Eu recomendo, esse livro do Pipeline da Liderança, eu já li faz algum tempo, e a gente adotou ele Uhum, na nossa Kumbuka exatamente por entender, uhum, né, a importância dele. E ele é um livro muito legal,
que ele vai ajudar você a entender as diferentes fases que uma pessoa muda na carreira de gestor. Então, Ok. primeiro eu sou gestor de mim mesmo, né? Então eu preciso gerir meu próprio tempo, eu recebo as demandas de uma outra pessoa, enfim. Depois, eu sou gestor de analistas, de indivíduos. O desafio muda. Então, a primeira virada de chave aqui é o cara, beleza, tudo que me trouxe até aqui como um bom profissional, ela não vai ser útil na minha próxima etapa, porque agora o resultado, se eu ficar fazendo eu mesmo tudo, que é o caso do vendedor, do cara que não tira o osso das vendas, se eu continuar fazendo tudo, eu não vou desenvolver o meu time. Então, eu tenho que fazer a primeira virada de chave, que é o seguinte, cara, eu vou agora entregar o resultado através de uma equipe. E Uhum. a maior parte dos gestores ruins, e aí os empreendedores e os empresários, é pior ainda, porque a gente é o dono do negócio, a gente vai indo. Então, assim, quando eu li esse livro a primeira vez, cara, você fala assim, meu, você vê todas as coisas erradas que eu fiz, Aham. né? Porque existe um tempo necessário de aprendizado para você virar a chave. Agora o Claro. resultado é das pessoas. Aí depois, quando você tá ficando bom nisso aqui, e você vai subir um novo nível, você é um líder de líderes. Você tem que Uhum. formar outras lideranças. E aí Perfeito. o pack de skills que você precisa é enorme. Então, Total. assim, a maior parte dos líderes ruins que você tem na sua empresa é porque ele não ultrapassou. Ele foi promovido como uma recompensa Perfeito. e ele não entendeu exatamente qual que era o papel, nem se ele queria. Não, e isso, desculpa, esse que é um parênteses importante, aquela velha história de pegar o melhor vendedor e botar ele para ser líder de vendas, Péssimo. né? Você tinha um problema, você não tinha um líder, agora você tem dois. Você tem um péssimo líder e perdeu um bom vendedor, né? Então, Isso. não necessariamente as skills de quem é bom naquela tarefa, na atividade ou de nível tático vai, cara, transpor isso para um nível estratégico de liderança, né? Exato. Então, para quem quer estruturar equipe e liderança, eu recomendo fortíssimo esse livro porque Legal, vai te cara. dar condições de entender como é que você desenvolve a sua equipe ou quem que você contrata para cada posição. Porque às vezes você Legal. pega o cara, promove o cara muito rápido, o cara não sabe nem gerenciar o próprio tempo. Como é que ele vai ajudar outra Total. pessoa a gerenciar o Total. tempo dela? Não consegue. E também a entender as suas próprias limitações. Porque às vezes, e eu me encaixo nisso numa época do passado, que é o seguinte: a empresa cresceu muito rápido e eu não estava preparado Claro, para gerenciar uma equipe claro, daquele claro, tamanho. E aí claro. hoje eu entendi tudo que eu fiz de errado. Talvez se Sim, tivesse lido esse livro ia ficar um pouco mais fácil. Ou de você saber onde você tinha que evoluir mais depressa, legal. ou, cara, eu preciso trazer uma outra pessoa para fazer Claro, esse papel, porque eu não estou maduro o suficiente para total. fazer. E esse exercício de autoanálise, ele é muito desafiador, né? Porque a característica do empresário, ele é egocêntrico, ele é autossuficiente, centralizador. Super, tô falando em linhas gerais, é Sim, natural, né? A gente ter essas características e a gente entender nossos gaps, nossas vulnerabilidades ali, em termos de qualificação, acho super importante, né? A gente não consegue resolver um problema se a gente não identificar que a gente tem um problema, né? Primeiro, para começo de conversa, né? exato, Muito legal, né? exato. Pô, que bacana. Bom, a gente vai caminhando aqui pro final do nosso papo. Ale, antes de terminar, perguntinha só porque não pode hoje em dia uma conversa não ter inteligência artificial concorda? Assim, na pauta. Com certeza. Então eu vou ter que botar na mesa aqui, perguntar para você, antes da gente fechar, se vocês estão usando não só na própria solução, no teu serviço, né, embedado no serviço da ListenX, e se vocês estão usando até na área de vendas ou nos seus processos internos para poder otimizar, ganhar tempo, reduzir custo, aumentar a eficiência, coisas do tipo. Antes da gente encerrar, acho que é uma pergunta legal. Show, muito legal. A gente usa bastante coisa de inteligência artificial. Uhum. Confesso que como eu adoro coisas novas, Você tá não é ali curioso, não é a por quantidade pura que eu queria. curiosidade, Eu queria estar aham, usando ainda mais, legal. mas dentro da solução, falando da solução, já desde há uns 5 anos a gente já usa locução feita por inteligência artificial, que é Legal. uma locução, não é só uma voz sintetizada, ela tem uma interpretação Uhum. bem próxima Bem da humana humanizado, para os assim. anúncios, Uhum. e ela é assim porque ela usa inteligência artificial. A gente tem dentro do nosso produto uma assistente de marketing por inteligência artificial que a gente pegou a IA e a gente treinou ela com base em todos os tipos de campanhas e de anúncio que os clientes fizeram ao longo desses 20 anos que a Sim, gente está no negócio, para que os pequenos e médios negócios, principalmente, tenham uma maneira fácil de criar ideias de campanhas e de legal. promoções dentro do negócio dele. Então a gente tem isso dentro do produto também. Saindo um pouco de dentro do. E a gente também usa IA para ajudar a gente. O processo de curadoria musical ele é humano, mas a gente tem ferramentas de IA que ajudam a gente a ganhar mais agilidade do Legal, que cara. simplesmente selecionando as músicas uma por uma, né? A Legal. checagem é humana, mas a IA potencializa isso.
E saindo disso, a gente usa para várias coisas em vendas. Uma delas é ajudar a preencher o CRM, é ajudar a transcrever os pontos-chave das calls, né? Perfeito. Estamos fazendo agora uma experiência para ajudar a gente a fazer a monitoria de qualidade das calls de demonstração e tal. Estamos fazendo uma coisa nesse sentido agora. Uhum. Que mais? A gente usa em algumas coisas do processo de recrutamento e seleção também. Turma Muito de bom. marketing usa para tudo, para ajudar a criar Imagino, ideias, ajudar imagino. a criar Conteúdo, né? conteúdo, versões diferentes de copy. A gente vai ajudando, vai Uhum. usando vai treinando um próprio agente que ajuda a gente a Sim, fazer essas coisas. sim, sim. Então a gente está usando bastante. Nosso head de TI, que é o Kleber, ele gosta muito de IA, ele usa um monte de coisa lá na equipe dele Legal. lá para codar, ajudar a fazer. Então a gente Uhum. está usando bastante IA, mas eu queria usar mais, mas a gente Bacana, mas vai. então já estão bem Sim, inseridos aí no contexto, já faz parte do negócio de vocês já há algum faz. tempo. Mesmo antes desse hype aí, Sim. já fazia parte do seu business. A gente pegou assim a onda no comecinho e falou, não, vamos Sim, testar, a sim. gente é early adopter. Pode não Muito dar bacana. certo, mas a gente Não, testa. mas o processo de experimentação é necessário até para você entender se funciona ou não funciona. Aprender no jeito prático se aquela ideia, aquela iniciativa, aquela tecnologia, aquela invenção que seja, funciona ou Funciona. não para vocês, né? É isso. Muito legal. Olha, então, diz antes da gente fechar aqui, pro pessoal que tá vendo a gente, bom, como é que eles, primeiro, garanto que tem um bando de empresário, um bando de varejista, um bando de dono de negócio aqui que, para começar, podem ver valor no teu produto ou serviço. Então, como é que eles encontram, né, e contratam a Listenex para poder aumentar as vendas, né, fazendo música aumentarem as vendas, como o Léo disse. E como que eles também encontram vocês para se conectar com você? Eu sei que você se posiciona, né, como pô, não tem tanta gente, vamos ser sinceros, né, que é especialista no que vocês fazem hoje em dia, vocês são os maiores, a maior referência, então posso afirmar quase com alguma certeza que não tem ninguém que entende tanto desse negócio aqui como você, e muita gente pode querer te acompanhar. E como é que faz? Show, show, legal. Então, pode procurar a gente nas redes sociais, né? Eu, no caso, Ale Casanova, pode me encontrar lá no LinkedIn, no Instagram. Pode buscar a Listen também, a Listenex, dentro do LinkedIn, dentro do Instagram também. A gente tem bastante conteúdo legal, interessante para vocês lá. Listem X para os que, né, Isso, que isso, faltaram bem aula de lembra. inglês, os que Boa, faltaram aula de inglês, boa. listem X, Listem beleza. X, exatamente. E uma mensagem importante que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Cara, pensa sempre na experiência de compra do teu cliente. Não importa qual é o negócio que você oferece, a experiência de compra é quem manda. A experiência de compra vai ajudar você a fidelizar e vender mais para sua própria audiência. A maior parte dos negócios pensam assim: eu vou atrair um monte de cliente, mas aí você não otimiza o seu negócio Claro, para converter isso em vendas. Imagina o seguinte: uma multidão de clientes para chegar numa loja ou num negócio que o atendimento não é ruim, que a experiência não é legal, não precisa nem que o falar. produto não é legal. Total, Só que total. todo mundo olha para o lugar errado. Então, assim, cara, leva a sério a experiência de compra e otimiza o seu negócio para transformar em venda aquela audiência, aquele cliente que você já tem, Perfeito. que vale ouro. Cliente novo é bom, mas fidelizar cliente é o que vai fazer a diferença. A gente leva isso muito a sério porque Pô, eu você tem cliente sou. de quase 20 anos aí, né? A Pô, gente. olha a rentabilidade de um cliente desse. A gente é um negócio de recorrência. Sim. Então, para o cliente, para entregar retorno para mim, ele tem que ficar muitos anos comigo, né? Uhum. O CAC, né, o custo de aquisição de um cliente para mim, ele se paga depois lá do 8º mês, mais ou menos. Perfeito. Então, eu sou um E negócio prestação de moldado. serviço, para a gente manter um cliente ativo, feliz, é super complexo, vamos ser sinceros, né? Assim, durante Exato. 8 meses você tem que manter ali para poder a conta virar. Isso mostra o nível de serviço que vocês entregam. E esse modelo de negócio, ele faz você olhar para a fidelização de cliente o tempo todo. Então, por Então, exemplo, o meu Net Promoter Score é 75, que é um score legal. difícil de atingir de satisfação. Excelência. Só que essa mentalidade de fidelizar o seu cliente, ela é útil para todos os negócios que não estão olhando para isso. Sim, Você não consegue nem medir o quanto de dinheiro você está perdendo dos caras que vieram até o seu negócio. sim. Aí chegou, não gostou da experiência, achou a experiência ruim e foi embora, não comprou nada e nunca mais vai voltar. E Total. ele custou dinheiro para você para trazer Claro, ele até o seu claro, porque negócio. você Então, faz o marketing, você levou essa pessoa para a loja, né? exato. Então, assim, como é que você está recebendo o seu cliente no seu negócio? Qual a experiência que você está entregando? Qual o valor que você está entregando? E olha com mais carinho para a tua retenção de cliente. Muito bom. Ó, viu? Negócios que crescem não são negócios que só trazem novos clientes. Negócio de crescimento exponencial é que traz novos clientes e retém e cada vez aumenta a rentabilidade dos clientes atuais, fiéis, felizes.
É. O que não é sempre muito fácil, mas é por isso que não existem tantos negócios de crescimento exponencial que geram resultados e crescem de forma saudável, concorda? Num negócio mais que você transacional, que você vende um produto e depois a pessoa vai embora, muitas vezes você só pode dizer que o cara é teu cliente depois da segunda compra, porque a primeira Concordo. compra é para experimentar, Concordo, mas né. marcas que são novas e tudo, o primeiro é um pedido de teste, Por que que né, de todo mundo experimento, é. por que que todo mundo que vai no Sales Club volta para Sim, fazer novos treinamentos? sim, Porque o cara se torna teu cliente. claro, Agora, claro. quantos negócios tem por aí que o cara foi lá, não comprou nada ou comprou só um negocinho, foi embora e nunca mais voltou? E a recompra que vai fazer o negócio crescer. Até porque na Exatamente. maioria das vezes, não o teu modelo, mas modelos que não são de recorrência, o custo de aquisição vai morrer inteiro no primeiro pedido. O teu lucro vai ser zero no primeiro pedido que vai pagar, né, o custo de aquisição daquele cliente, a rentabilidade vai começar dali para frente. Se você não tem o segundo pedido, já era. Teu negócio não para em pé. Boa. Então Excelente. fica a dica. Muito bom, Ale. Muito obrigado, cara. Foi ótimo te receber. Prazer Sempre um te prazer falar não só com empresários que fazem o que tem que ser feito, mesmo diante de todas as dificuldades, mas também com gente do bem, bacana, que gosta de música, que nem É eu, isso a gente aí. toca, canta junto. Então, brigadão. E para vocês que estão assistindo, esse foi mais um episódio do podcast Os Donos da Venda do Sales Club. E logo, logo a gente te espera. E se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre o Sales Club, o link deve estar aqui embaixo. Procura sobre nosso programa, nossas imersões, nossos treinamentos, nosso programa continuado, que é o Elite, como o Ale falou, que vai ser um prazer receber vocês por lá. Um abraço e até a próxima. Show, obrigado. Um abraço.